E aí galera, tudo suave, lindo e maravilhoso. Estou trazendo hoje para vocês aqui um conteúdo da área de termologia. Hoje eu vou estar trabalhando principalmente as ideias relacionadas à termometria, tá galerinha? Então a termometria, como você pode perceber aí, ela vai falando aí sobre termômetros, mas não só isso, né galera? Termometria a gente tem que trazer muito mais coisas aí para vocês. Por isso é uma coisa essencial que a gente precisa saber aqui, são as diferenças entre temperatura e calor, tá, galera? Sempre que eu falo para vocês de temperatura e calor, temos que saber que elas são coisas diferentes, tá bom? Temperatura em si é um movimento de moléculas, tá, galera? Quanto mais as moléculas estão agitadas, maior é a temperatura do local, tá bom? Além da gente falar do movimento de moléculas, temos que saber que calor é a energia em trânsito. Então, é a energia que você passa de um local para outro, a famosa energia em trânsito. Então, calor é energia, enquanto temperatura é movimento de moléculas. Não podemos esquecer, tá bom? Temos aí coisas que são essenciais em relação à temperatura. A primeira delas é o chamado, o conhecido, né? Princípio de equilíbrio térmico. Qual que é a ideia do equilíbrio térmico, tá, galera? Obrigatoriamente, dois objetos passarão a trocar calor, tá bom? Desde que eles estejam em temperaturas diferentes, e sempre você vai ter a passagem do objeto que tem a maior temperatura, então por isso eu estou falando do quente, para aquele que é o frio. Senhores, só lembrando, o frio aqui é um conceito que fisicamente ele não pode ser medido, então muitas vezes nós falamos que o frio ele não existe. Mas, galera, que loucura é essa? Não é loucura, galera. O que acontece é, o frio ele não pode ser medido fisicamente, logo, como fator físico, a gente fala que o frio não existe. Ele é um fator ótimo psicológico, tá bom? Então, psicologicamente, a gente vai falar da existência do frio, mas em si não. Sempre teremos uma troca de calor, tá bom? Passando do objeto quente para o objeto frio, até que ambos atinjam a mesma temperatura. Então, quando eles atingem a mesma temperatura, a gente cessa essa troca de calor, atinge a mesma temperatura. Depois disso, eles cessam a troca de calor e não tem mais troca. Isso é essencial da gente saber na parte que é a parte de termometria, tá, galerinha? Continuando, tá bom? Trazendo aqui ideias também extremamente importantes. Temos que saber que em temperatura nós temos ali ideias importantes relacionadas às escalas. Existem 3 escalas, são as escalas mais usadas no mundo. A primeira dela é a escala que nós chamamos de escala Celsius. Depois temos a escala que nós chamamos de escala Fahrenheit. E por último temos a escala importante, a mais importante de todas, chamada de escala Kelvin. Galera, obrigatoriamente, quando eu falo para vocês de Celsius, nós temos que saber 2 pontos importantes. Primeiro, o ponto de fusão. Segundo, o ponto de ebulição. Senhores, o ponto de fusão é o local em que a água irá virar gelo. A temperatura para isso é 0. Enquanto o ponto de ebulição ele vale 100. Já em Fahrenheit, os valores são diferentes. Eu tenho 32 graus Fahrenheit para a temperatura de fusão e para a ebulição eu tenho 212. Já em Kelvin, eu teremos 273 Kelvin e 373 Kelvin. Ah, mas por que essa diferença de valores? Em Fahrenheit, principalmente, o Daniel Gabriel Fahrenheit, quando ele quis criar a sua escala, ele queria, tá, galera, que a temperatura de 100 graus Fahrenheit fosse exatamente a temperatura febril, a temperatura de febre. Então, ele queria que isso fosse ali próximo aos 37 graus Celsius. Quando ele fez isso, ele gerou uma bagunça, que é uma bagunça imensa. Já na escala Kelvin, esses valores eles estão ligados ao chamado zero absoluto. Galera, o zero absoluto seria ali a menor temperatura possível, o local em que tudo para ali, inclusive o tempo, tá bom? O zero absoluto é uma temperatura ali que ela é chamada de zero Kelvin. Não existe não existe Kelvin negativo. Também não existe a bolinha no Kelvin, você não coloca essas coisas, tá bom? E aí, o zero Kelvin ele seria também conhecido como menos 273,15 graus Celsius. Essa é a menor temperatura do universo. Nunca encontramos elas, o máximo que encontramos até hoje é a temperatura, que é a temperatura de
2 kelvins, ou seja, menos 271. Pegamos essa ideia, galerinha. Seguindo aqui, agora a gente tem o principal procedimento de conversão de escalas. Galera, para converter escalas é sempre feito da mesma maneira. Como funciona a chamada conversão de escalas? Primeira coisa que temos que fazer é o seguinte: começar desenhando termômetros. Como eu quero fazer agora com vocês uma transformação de Celsius para Fahrenheit, eu desenho o termômetro em Celsius, eu desenho o termômetro em Fahrenheit. E aí eu coloco ali os valores em Celsius, tá? Eu coloco aqui embaixo 0 e lá em cima 100. Agora em Fahrenheit eu coloco 32 e 212. Aí agora nós fazemos uma marquinha aqui em C, uma marquinha aqui em F. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um procedimento que chamamos de uma parte dividido por tudo. E aí eu vou fazer da seguinte maneira. Primeiro eu vou pegar o meio menos o começo dividido pelo final menos o começo. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Faço F menos 32, o meio menos começo, dividido por 212 menos 32, ou seja, o final menos o começo. E agora a gente só vai simplificar. C menos qualquer coisa é C, e 100 menos 0 é 100. Agora, do outro lado, eu tenho F menos 32. E ao fazer 212 menos 32, eu tenho 180. Agora, só vou fazer o quê? Eu vou cortar. Eu corto aqui, eu corto aqui. E aí, eu vou dividir um lado e o outro por 2. Portanto, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Achamos a fórmula que transforma de Celsius para Fahrenheit. Então, caso alguém pergunte para mim, professor, uma temperatura de 20 graus Celsius serão quantos Fahrenheit? Aí a galera, bem simples aqui, né? Se eu quero pegar 20 graus Celsius, quero passar para Fahrenheit, só vou jogar na fórmula. Então, no lugar do C, eu coloco 20. Então, fica 20 sobre 5. É igual a F menos 32 sobre 9. Vamos fazer essa divisão, né? A gente pode jogar aqui, ó, 20 por 5 vai ser 4, vezes 9. É igual a F menos 32. E vai ficar 4 vezes 9 é 36, mais 32. Chegamos à temperatura de F igual a 68 graus Fahrenheit. Aqui, senhores, nós trazemos para vocês ali essa conversão. Vou fazer mais uma escalinha. Essa escala aqui é mais importante. Eu quero lidar com quem? Eu quero lidar com Celsius para Kelvin, tá? Então, galera, estou colocando de novo o mesmo procedimento. Celsius e aqui Kelvin. Senhores, aqui eu coloco novamente em Celsius 0 e 100. Em Kelvin 273 e 373. Muito bem, coloco aqui um Czinho, aqui um K e vou novamente fazer o meu esquema. Vou fazer C menos 0 sobre 100 menos 0. Do outro lado, eu estou colocando K menos 273 e 373 menos 273. Senhores, C sobre 100 é igual a K menos 273. Do outro lado eu estou tendo 373 menos 273 também é 100. Então, facinho, eu corto aqui, e aí eu chego na relação que C é igual a K menos 273. É muito mais comum, tá, galera? O pessoal trabalhar com o quê? Trabalhar com o K isolado e não com o C isolado. Então, você pode alterar colocando K é igual a C mais 273. E aí, só somar 273 que nós temos o valor de K. Só que ele vale para qualquer tipo de escala. Qualquer tipo de escala que seja trazido para você, ele vai valer. Digamos que ele fale ali para você uma escala que é uma escala antiga, a escala Ramu, que tem como ponto de ebulição o valor que é o valor de zero, o ponto de ebulição igual a 80 graus Celsius, 80 Ramu, e o ponto de fusão, que nesse caso é 0 Ramu. Então, o que você quer fazer? Se você quer fazer uma transformação da escala Ramu
Para a escala Celsius, desenha aqui, ó, Romu. Desenha do outro lado a Celsius. Aí você vai colocar de novo os valores. Aqui a Romu, aqui a Celsius. Aqui você coloca 0 e 80. Do outro lado você coloca 0 e 100. Aí coloca aqui um R, aqui um C. Aí você pode fazer normalmente. Olha lá. R menos 0 é igual a 80 menos 0. Que é igual a C menos 0 dividido por 100 menos 0. Fecha isso simplesmente com R sobre 80 é igual a C sobre 100. Simplificando, né, dá para dividir ambos os lados por 20. Chegaremos numa escala que teria R sobre 4 é igual a C sobre 5. Eu posso fazer isso com qualquer escala, utilizando sempre o mesmo procedimento. Senhoras e senhores, estamos aqui falando sobre termometria, escalas termométricas, lindas e maravilhosas. E aí, gente, tamo junto. Até mais.